Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Nós temos que ser conduzidos pela palavra. Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Irmão, se eu não for conduzido pela palavra, eu vou me perder espiritualmente. Eu tenho que ter entendimento. Eu não posso ser conduzido por um sonho. Eu não posso ser conduzido por uma visão, por um sentimento, por um deslumbre. Eu tenho que ser conduzido pela palavra. A Bíblia diz que há um caminho onde o imundo não passará por ele. A Bíblia diz que este caminho é para o povo de Deus. Você está compreendendo, sim ou não? E qual é o caminho, pastor? É a palavra. É o Senhor Jesus. Isaías 35:8. Ali haverá um alto caminho. Um caminho que se chama o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Irmão, até mesmo os loucos, ou aquela pessoa, essa palavra louco aqui, ela pode ser traduzida, aquela pessoa de difícil raciocínio, aquela pessoa de difícil compreensão, até mesmo a pessoa de difícil raciocínio, de difícil compreensão, ou seja, até mesmo os loucos, eles não errarão esse caminho. Você está compreendendo? Mas aquele negócio, se eu deixar de andar por esse caminho, que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele declarou, ele foi claro, eu sou o caminho. Ele é esse caminho santo, esse alto caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmão, nós não podemos estar agindo e vivendo de outra maneira. João Evangelho, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus, palavras do Senhor Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem, não é vai, vem. Por quê? Porque o Pai, Jesus e o Pai é um só. Jesus e o Pai é um só. Ninguém vem ao Pai. Quer dizer, eu e o Pai, nós estamos unidos. Eu e o Pai somos um só. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vem a nós, ninguém vem a mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, por esse alto caminho. A pessoa não está unida a Deus, ela não está andando de acordo com a vontade de Deus, ela não está andando de acordo com a palavra de Deus, se essa pessoa não estiver andando segundo as orientações do Senhor Jesus. Não, pastor, que eu tive um sonho e eu estou achando, não. Mas Deus não fala por sonhos, pastor. A Bíblia diz que antigamente, pastor, antigamente, ou seja, nos tempos antigos, Deus falou através de sonhos e falou através de visões. Deus falou de muitas maneiras. Hoje, Ele fala por meio do Filho. Ele fala por meio da palavra. Então tem pessoas que ela baseia a vida dela em um sonho. Ela baseia a vida dela em uma visão. Não, eu tenho que basear a minha vida na palavra. Ela é a palavra, Ele é a pedra angular, Ele é o alicerce, aonde eu coloco a minha confiança, a minha fé, onde eu construo a minha vida, é por meio da palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1 também, capítulo 1, versículo 1, eu me lembro que uma senhora, uma vez, fazia até parte do nosso ministério, da nossa igreja, ela era uma obreira, ela tomava conta de uma comunidade. Pode deixar na linguagem que estava. Ela tomava conta de uma comunidade. E ela veio
e fez um propósito com o povo. E qual era o propósito? Olha, eu vou catar, vocês vão trazer o pedido, eu vou catar o pedido, eu vou subir ao monte, e eu vou orar para que Deus abençoe, para que Deus traga uma resposta. E assim ela fez. E aí o que acontece? Ela diz que quando ela estava subindo, uma voz veio e falou com ela, falou, olha, não sobe. E ela, na hora, falou, não, peraí, mas eu fiz um propósito com o povo. Eu dei minha palavra, voto, palavra empenhada, eu fiz um propósito, eu dei minha palavra. Eu não posso agora voltar minha palavra atrás. Ela falou, Senhor, eu tenho que subir. E continuou subindo. E essa voz veio e falou para ela de novo, ó, não sobe. E ela insistiu, falou, não, eu tenho que subir, eu dei minha palavra. E aí ela continuou, e a voz veio e falou para ela, não sobe. Por quê? Tua filha não está preparada. Ela falou, então se é assim, assim. Então tá bom. Parou ali, queimou os pedidos ali mesmo, orou ali mesmo e desceu. Só que tem um porém, essa voz acompanhava essa mulher a vida toda. Ela acompanhava essa mulher a vida toda. E aí essa voz veio e falou para ela, a voz falava, ora por ele que ele vai prosperar. Ele orava, ela orava, a pessoa prosperava. Ora por ela que ela vai ser curada. Ela orava e a pessoa era curada. Então ela era guiada por essa voz que falava com ela. E aí a voz falou para ela, ó, tua filha, ela vai passar por uma provação de 10 dias, depois eu vou livrar ela. Naquela noite a menina teve um derrame. E passou os 10 dias, nada da menina ficar livre. Ela procurou um líder nosso, da nossa igreja. E aí o líder falou para ela, irmã, você conhece Hebreus capítulo 1, versículo 1? O problema das pessoas é esse, não ter conhecimento. E elas se deixam levar por qualquer circunstância, por qualquer situação, deixam-se levar por qualquer pessoa. Não, por qualquer pessoa. Não, eu tenho que ser conduzido e dirigido pela palavra. Está fora da palavra, eu estou fora. Não vou viver. Aí ele mostra para ela, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes, e de muitas maneiras, pastor, sim, Deus falava por jogo de sorte. Lembra de Jonas? Jonas, Deus mandou ele a Nínive, ele foi para um outro lugar. Entrou em um navio, foi para a Espanha. Não foi para o lugar onde Deus mandou. E nessa viagem veio uma tempestade grande. Jonas capítulo 1, versículo 1. Deixa eu ler para você que fica melhor ainda. Para você entender. Deus falou de muitas maneiras. Ele falou por jogo de sorte. Ele falou por sonhos. Deixa eu te mostrar aqui por jogo de sorte. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, segue. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Segue. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. É para a Espanha, depois você olha lá, você vai ver que foi para a Espanha. Para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante a face do Senhor. Primeira coisa que você tem que entender, ninguém pode fugir da face do Senhor. Ninguém pode se esconder da face do Senhor. Eu não posso, você não pode, ninguém pode. Você está compreendendo, sim ou não? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, não tem como esconder. Esteja eu nas trevas ou esteja eu na luz. Por quê, pastor? Porque para Deus não tem diferença. Ele vê, ele ouve, até o que acontece no mundo dos mortos. O mundo dos mortos é o inferno. Até o que acontece no mundo dos mortos, ele vê, ele sabe, ele é Senhor. Então não tem como fugir. É inocência a pessoa acreditar que ela pode esconder alguma coisa de Deus. Do homem você pode esconder até um certo ponto. Até um certo ponto, pastor? Sim, porque a Bíblia diz que aquilo que foi falado no gabinete ao pé do ouvido será mostrado sobre os telhados, ou seja, não vai ficar escondido. Nada que esteja oculto não vai ser revelado. Então, por isso que eu falo, você pode esconder do homem até um certo ponto, mas de Deus não tem como esconder.
É inocência se acreditar que Deus não está vendo, que Deus não está observando, que Deus não está sabendo. Não tem como. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo da Jope achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Segue, não tem como fugir, coloca no seu coração. Mas o Senhor, não tenha Deus como inimigo, irmão. Não se coloque na posição de inimigo de Deus. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Segue. Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Irmão, agitação, dificuldade na sua vida, perturbação, problemas chegando. Não é para você, irmão, permitir que a depressão se apodere de você e você se recolher e ali querer se esconder. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Levantou-se uma tempestade, levantou-se uma situação, é hora de você colocar a cara para fora e lutar, brigar em oração. Vai jejuar, vai orar, vai lutar, mas não se entregue à dificuldade, não se entregue à murmuração, não se entregue ao desânimo, ao abatimento, ao desespero. Não, é para lutar. Ele se entregou, foi dormir, foi se esconder no sono. Agitação. As pessoas do mundo, as pessoas que vivem no mundo, na dificuldade delas, elas fazem promessas, elas fazem sacrifício. Irmão, você já ouviu falar da escadaria da Penha? Quantas pessoas não sobram aquilo lá de joelhos? Eu morava no Vale do Paraíba aqui, meu irmão, numa cidade chamada Guaratinguetá. Meu irmão, quantas pessoas eu encontrava na estrada carregando cruz, aquele sol forte, e a pessoa descalço e carregando uma cruz nas costas e andando de joelho, aquela estrada, quantas? Dentro do carro estava pegando fogo. Imagina a pessoa naquele asfalto quente, andando. A pessoa faz todo tipo de sacrifício, e o crente se revolta contra Deus, se esconde na murmuração, se esconde na tristeza, na angústia, fica fazendo biquinho. Então eu não vou mais na igreja, a minha vida acabou, porque eu não alcancei o que eu quero. Não, meu irmão, a tempestade se levantou contra a tua vida, se levante com mais força contra a tempestade. Você está compreendendo, sim ou não? A coisa é séria. A Bíblia diz que maior que está em nós do que aquele que está no mundo. E não se coloque contra a palavra de Deus. Por exemplo, aqui a tempestade, ela veio por causa da rebeldia. Foi o próprio Deus que se levantou. Foi o próprio Deus que se levantou, mas por causa de rebeldia. No momento que eu desprezo a palavra, no momento que eu me revolto contra a palavra, não dorme não. No momento que eu me revolto contra a palavra, eu vou colocar Deus como meu inimigo. Eu vou me colocar na posição de inimigo de Deus. Você está compreendendo? E isso é uma coisa que não pode acontecer. Nós não podemos nos colocar nessa posição. Olha que coisa séria, ó. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um contra o seu Deus, clamaram cada um ao seu Deus, e lançando no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, dormia um sono profundo. Segue, versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Meu irmão, está aí abatido por quê? O que você tem, ô dormente? Está abatido por quê? Levanta, meu irmão, clama a Deus. Ele é o Todo-Poderoso dos céus. A Bíblia diz que operando Deus, quem pode impedir? Não tem quem possa impedir. Em vez de ficar abatido aí, desanimado, chorando pelos cantos, achando que tudo acabou para você, se levanta, meu irmão, clama a Deus. Jejua, ora, busca, se envolve. Não faça que nem os tolos fazem, não. Nas dificuldades deles, eles acreditam que se andar de igreja em igreja vai resolver o problema. Não vai resolver. O que vai resolver qualquer tipo de problema que se levantar contra a minha vida, qualquer tipo de situação, é eu invocar a Deus, é me envolver com Ele, é colocar em prática a palavra dEle. Isso vai mudar a minha vida. Isso vai trazer resposta. Isso vai trazer solução. Esse é um engano do diabo,
que ele coloca na mente da pessoa, que se ela mudar de local, a coisa vai mudar. Não, não, se eu mudar de comportamento, aí a coisa muda, irmão. Aí a coisa muda. Foi o comportamento equivocado de Jonas, que trouxe tamanha tempestade, que trouxe tamanho problema sobre ele. E não foi só sobre ele, foi sobre todos que estavam naquele barco. É coisa séria. Você não traz problema só sobre você, você traz problema também sobre aqueles que estão envolvidos na sua vida. É coisa séria. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Se você invocar a Deus, Ele vai se lembrar de você. Quando eu digo se lembrar de você, não é que Ele se esqueceu de você, não. Mas Ele vai olhar e vai ver o teu bom comportamento, a tua boa atitude, o teu empenho em buscar socorro nele, e Ele vai livrar você. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Segue. E dizia cada um ao seu companheiro: vide, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Olha Deus falando através de sorte aí, segue. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Segue. E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Segue. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Segue. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. A única maneira, irmão, põe no teu coração que eu vou te falar agora. A única maneira de o mar se acalmar, a tempestade acabar completamente. Qual é, pastor? Se colocar de acordo com o que a palavra declara. É a única maneira. Não adianta tentar de outro jeito. Conserta o que tem que consertar, muda o que tem que mudar, se posicione de acordo com o que a palavra orienta. A tempestade vai se acalmar, as coisas vão parar e os consertos vão ocorrer para a glória de Deus. Amém? Então Deus mostrou aqui que o problema estava no comportamento de Jonas. Ele falou por meio de sorte. Volta lá em Hebreus. De muitas maneiras. Ele falou por sorte, né, pastor? Mas ele falou por visão também. Lembra de Zacarias? Ele teve uma visão de um anjo. Ele estava diante do altar, na hora do incenso, oferecendo o sacrifício. Quando ele está ali diante do altar, apareceu um anjo para ele. Aí, ó, Deus falando com ele por uma visão. E o anjo falou para ele que a mulher dele ia ter um filho. Está onde isso, pastor? Lucas 1:8. E aconteceu que, exercendo ele, vamos no 1:5, que é melhor, irmão. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Segue. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ó, vivia de que maneira, pessoal? Irrepreensivelmente, em todos os preceitos. Ó, eram ambos marido e mulher. Porque tem mulher que às vezes me procura: ah, pastor, eu acho que o problema é o meu marido. Tem marido que às vezes me procura: oh, pastor, eu acho que o problema é minha mulher. Tem casal que às vezes me procura: ah, pastor, eu acho que o problema é meu filho. Ah, não, irmão. O problema é que a pessoa está fora da palavra. Mas nem sempre a situação ruim que está acontecendo é porque a pessoa está fora da palavra. É um mal que se levantou. E se levantou com o objetivo de fazer você duvidar de Deus, de você duvidar do que a palavra diz. E você não pode permitir que isso ocorra. Você está compreendendo? No caso da mulher que eu contei a história, não dorme não, isso é o diabo te roubando. No caso da mulher que eu contei a história, o objetivo era enganar ela.
acreditar que ela estava servindo a Deus e ela não estava servindo a Deus. Eu vou te contar uma outra história ainda, que essa aconteceu comigo. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, eu comecei a dar atenção à palavra, mas eu era daquele tipo de crente. Que tipo, pastor? Crente sem vergonha. Crente que se precisar mentir, mente. Crente que se precisar roubar, Deus no dízimo rouba. Crente que se a mulher dos outros passar, ele olha. Era crente safado, crente sem vergonha. Crente sem compromisso com a palavra. Ia na igreja e falava para todo mundo que era de Deus. E desde quando eu comecei, tinha uma voz que falava comigo, mas em sonho. E tudo que essa voz falava acontecia, irmão. Que isso, pastor? Verdade. Eu lembro que eu tinha um colega de trabalho que eu considerava amigo. Era um colega de trabalho que eu considerava amigo. Compramos uma casa, uma do lado da outra. Nos tornamos vizinhos. Eu comprei a casa, ele comprou a casa do lado, ou foi ao contrário, ele comprou a casa, eu comprei a casa do lado. Mas foi desse jeito. Nos tornamos vizinhos. Trabalhávamos juntos. Aí o que acontece? Eu saí daquele local de trabalho e fui para um outro local de trabalho. E ele perdeu o trabalho dele. Foi mandado embora do trabalho que ele tinha. Ele tinha um filho pequenininho, bonito. Precisa de ver que menino bonitinho, loirinho, mas lindo menino. E eu fiquei com dó de ver a situação que ele estava passando, né? Esposa, criança. E no local que eu trabalhava, eu tinha eu era muito respeitado naquele local. Por quê, pastor? Porque eu me dedicava muito ao meu trabalho, ao meu patrão, à família dele. Eu era uma pessoa muito dedicada. Por quê? Porque eu aprendi com Deus. Se alguém mandar você andar uma milha, anda duas. Se alguém andar uma milha, anda duas. Então, se meu patrão falasse, não dá para ficar até às 7, eu ficava até às 10. Ficava até às 10, eu me dedicava mesmo. E eu cheguei para esse meu patrão, que já faleceu, eu falei para ele, você não arruma um trabalho para um amigo meu aqui? Ele falou para mim, ele chamava de Juninho. Juninho, não estou precisando de ninguém e tal. Falei, o cara trabalha melhor que eu. Trabalha melhor que você? Eu falei, trabalha. Então manda ele vir aqui. E ele foi. E o cara era trabalhador mesmo. Só por eu ser dedicado, esse meu patrão me pagava por semana. Por quê, pastor? Porque nós estávamos vivendo num período de muita dificuldade no nosso país, onde a inflação era galopante. Os jovens não lembram disso, mas o que acontece? Quem tem a minha idade lembra desse negócio. Você chegava de manhã no mercado, o arroz estava R$9, um exemplo. Quando você chegava de tarde, estava 12. À noite, estava 21. Você só escutava o tempo todo aquelas maquininhas de remarcar preço. Dentro do mercado o tempo todo. Né? Era demais. Era absurdo. Pessoas, o que elas faziam? Vendiam o carro e colocavam na poupança. Por quê? O dinheiro na poupança. Por quê? Porque o juro era 100% ao mês. Hoje eu acho que o juro é 1% ou 0,80, né? O juro, não sei quanto é o juro da poupança hoje. Mas na época era 100%. Você sabe o que é 100%? Você colocar R$10.000, no final do mês você tem 20 mil. Você está entendendo? Então a coisa era absurda. E esse rapaz, esse meu patrão, ele era um cara consciente. Então o que ele fazia? Ele falou, vou pagar vocês por semana. Ele falou, porque se eu vou pagar por mês, vocês não vão ter nada. Ele falou, para mim é vantajoso, mas para vocês não é. Então eu vou pagar por semana. Só que tem um porém, se ele pagava 1.000 por semana para todo mundo, para mim ele pagava 2.000. Olha só o que Deus fazia comigo, irmão. Ele pagava o dobro que ele pagava para todo mundo, ele pagava para mim. E só que era uma coisa que a gente mantinha em sigilo. Mas eu considerava o cara meu amigo. E ele ficou sabendo. Então ele invejou e desejou o meu lugar. E ele arrumou uma situação lá, onde ele me colocou como alguém que estava fazendo algo errado. E meu patrão ficou decepcionado. Me chamou e me mandou embora. E eu fiquei amargurado com aquilo ali. Por quê, pastor? Porque eu não tinha feito. Era mentira. Era um engano. E ele pegou meu lugar. Só que antes disso acontecer, essa voz veio falar comigo. Ele vai fazer isso, 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 e vai ser mandado embora. Eu acordei bravo, falei, está amarrado em nome de Jesus. Não vai acontecer nada. E aconteceu, irmão.
Exatamente, eu fui mandado embora. Aí, como um crente sem vergonha que eu era, o que eu fiz? Fui no centro da cidade, porque lá a gente fala ir para o centro da cidade. Fui para o centro, comprei um ventilador e comprei um videogame. Para quê, pastor? Para poder pôr o ventilador em cima do videogame, porque era aquele Atari e ele esquentava. E se esquentava, travava. Então, ficava ali o dia inteiro jogando videogame, com o ventilador em cima, e ali jogando videogame o dia inteiro. 3 meses, não fui um dia na igreja. Aí, estava acabando o dinheiro, né? Aí dobrei o joelho, oh meu Deus, meu Pai, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Ai, irmã, aquele que me ama tem os meus mandamentos e guarda. Não dei dízimo, não dei oferta, não fiz nada. Estava acabando o dinheiro, fui orar a Deus por um emprego. Grande sem vergonha. Aí orei, aí naquela noite a voz veio e falou assim para mim: teu patrão descobriu que era uma armação, mandou ele embora, ele vai vir aqui para te chamar de volta para trabalhar. Mas eu nem dei atenção àquela voz, porque eu estava bravo. Saí de manhã, tinha um Fusca lá, catei o Fusca, saí procurando emprego que nem doido. Lembra aqueles Fusca alto? A álcool, aquele Fusca Fafá, né? A álcool, eu tinha um Fusca daquele lá na garagem, saí procurando emprego, andei o dia inteiro, nada. Aí chegou a minha mulher para mim e falou, ó, quando eu cheguei em casa, ó, o fulano veio aqui atrás de você, que era o patrão. Diz que descobriu lá que o rapaz fez uma tramóia lá e quer que você volte a trabalhar com ele. Eu precisava trabalhar. No outro dia eu fui lá, voltei a trabalhar. Só que aí eu comecei a levar Deus a sério. Comecei a levar Deus a sério. Comecei a colocar em prática a palavra. Você está compreendendo? Sim ou não? Aí, eu lembro que numa reunião de domingo, foi uma reunião espetacular. E eu me entreguei a Deus mesmo. Porque a reunião é espetacular, para ela ser espetacular, depende da pessoa. Não depende do pregador, não depende de nada. Depende da pessoa. A intensidade com que ela se entrega. Você está compreendendo? A intensidade com que ela se dá. Porque o culto, ele é coletivo, mas ele é particular para cada pessoa em oferecer a Deus. Ou eu me entrego, me dou o melhor, esse culto vai ser espetacular para mim. Eu fico aí de braços cruzados, não oro, não me envolvo, a mensagem está correndo, eu estou pensando em outra coisa, estou dormindo no culto, não vai ser intenso para mim, não vai ser espetacular para mim. Agora, se eu me dou de todo o coração, vai ser espetacular para mim. Aquele que me busca de todo o coração, esse é o que me encontrará. Está entendendo o que eu estou falando? E eu lembro que foi um culto desse que eu me dei por inteiro. E naquela noite, aquela voz veio chorando para mim. Eu não vou poder mais estar com você. Agora você se entregou para ele. Olha que coisa séria. Eu achava que era Deus. E era um demônio. Era um espírito de engano. Mas se eu tivesse essa palavra no meu coração, qual palavra, pastor? Hebreus capítulo 1, versículo 1, eu não tinha aceitado quando aquela voz apareceu a primeira vez. Está compreendendo? Irmão, é coisa séria, você não brinca não. A tua vida tem que ser conduzida pela palavra. Ó. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não é porque uma dificuldade surgiu que tem alguma coisa errada, irmão, com você. É um levante do adversário, é um levante do inimigo. Mas se você estiver na palavra, você vence. Está compreendendo? Sim ou não? Segue, versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, ambos eram avançados de idade. Segue. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segue. Segundo o costume sacerdotal, que coube-lhe em sorte. Deus fala por meio de sorte, falava por meio de sorte. Entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, segue. Toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso, segue. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Primeiro falou-se em sorte. Por meio de sorte era a vez dele estar lá. E agora apareceu para falar com ele por meio de uma visão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto pé diante do altar do incenso. Segue.
Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Segue. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, que lhe porás o nome de João. Volta lá em Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Pelo Filho. Pelo Filho. Quem é o Filho? A palavra. Então Deus fala comigo hoje pela palavra. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele fala, é uma voz, não é audível, é no Espírito. E ele fala em conformidade com a palavra. Deus fala comigo e você por meio da... Essa tem que ser a base da tua vida. Essa tem que ser a base da minha vida. Esse é o alto caminho. É por meio da palavra que eu me movo, é por meio dela que eu ando, é por meio dela que eu vivo. Não é por um sonho. Não é porque uma voz falou para mim. Que eu estou falando de voz audível. Falou para mim: Maria. Senhor? Senhor? Maria. Sou eu, Senhor. Pode falar, Senhor. Não. Pode repreender que é demônio. Eu lembro de uma moça, uma senhora, uma velhinha na verdade. Ela vinha junto com a filha, uma senhorinha. E normalmente eu não chamo ninguém para conversar, a não ser que Deus me mande chamar. Tem pessoas que precisam vir conversar comigo. Mas eu não vou chamar, a não ser que Deus mande. É a pessoa que tem que vir conversar comigo. Está compreendendo, sim ou não? Se Deus mandar chamar, eu chamo. Senão eu não chamo. E eu estou olhando lá fora. A igreja era no primeiro andar. E eu estou olhando lá fora. E eu vejo uma mulher com a mamãezinha dela. Guarda-chuva, que nem preto era mais, era vermelho, aquele guarda-sol. Sol forte. Eu lembro dela, perninha de alicate, vindo, guarda-chuva. Mamãe e a filha. E Deus falou para mim: chama ela para conversar. Eu não sabia o que era. Acabou o culto, eu falei: queria falar com a senhora, faz favor. E ela veio: ô, meu pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Como é que a senhora está? Ah, eu estou bem, pastor. Eu falei: é aqui, queria conversar com a senhora, mas só que eu não tinha um assunto, eu nem sabia o que era. Aí de repente eu senti um cheiro forte de cigarro de paia. Não é palha não, é paia mesmo. Lá é paia. Eu senti o cheiro forte, eu entendi. Falei: quanto tempo só está na igreja? Ah, meu pastor, faz tantos anos. Eu falei: mas a senhora já aprendeu que aquele que destrói o templo do Senhor, o próprio Deus o destruirá? Ah, meu pastor, sim, senhor. Eu falei: mas é que eu estou sentindo um forte cheiro de cigarro de paia na senhora. Mas é porque eu fumo cigarro de paia. Eu falei: mas a senhora não sabe que é errado, que é pecado? Ela falou: eu sei, mas é que Jesus falou para mim que no meu caso ele entende, eu posso, porque eu preciso. Eu falei: Jesus falou para a senhora? Ela falou: é, ele vai todo dia no meu quarto. Eu falei: vai no seu quarto? Todo dia. Senta na minha cama. Eu falei: senta na sua cama? Senta na minha, pega na minha mão. A mão dele é quentinha. Eu falei: só está brincando comigo? Ela falou: é verdade, meu filho. Eu falei: que jeito que ele é? Ah, nem te conto. Eu falei: conta. Conta sim, por favor. Falou: ele é alto, ele é louro, ele é bonito, tem uma roupa branquinha. Eu falei: tem algo errado aí. Ela falou: mas por quê? Eu falei: porque a Bíblia diz que as vestes de Jesus é salpicada de sangue. Ela é? Eu falei: é. Eu falei: senhora, desculpa, isso é um demônio. Não, não fala isso, ele é meu Deus. Eu falei: ele é seu Deus, não é meu. Aí eu vi que ela entristeceu. Eu não quero entristecer ninguém, mas eu não posso deixar de falar a verdade para a pessoa. Eu falei: vou fazer o seguinte, se for um demônio, a senhora quer que saia da sua vida? Eu vou fazer uma oração se a senhora deixar. Se for um demônio, a senhora quer que saia da tua vida? Tá aí, meu filho, se for eu quero.
Eu falei, tá bom então, vem cá. Irmão, eu ergui a mão. Quando eu falei em nome de Jesus, e manifestou, irmão. Manifestou um bicho brabo. É um demônio do engano. Tem gente que não vê, mas está na mente dele, está na mente dela, está no coração dele, no coração dela, está conduzindo a pessoa. Irmão, não posso ser conduzido a não ser pela palavra. É a palavra. Se não está de acordo com a palavra, estou fora. A palavra, Jesus, a palavra, Ele é esse alto caminho para o povo dele. Eu tenho que ser conduzido por Ele. Ore a Deus, fale com Deus. Senhor Deus, me dê a graça de ser conduzido pelo Espírito Santo pelo caminho da vida, porque a tua palavra diz que é Ele quem nos conduz. Você está compreendendo, sim ou não? E se está fora da palavra, não aceite na sua vida. Ah, mas eu ouvi na internet, eu ouvi a minha mãe falar, é que o meu irmão falou, é que o meu pastor falou. Estou fora. O meu pastor é Jesus Cristo, a palavra de Deus. É por ela que eu tenho que caminhar, por ela que eu tenho que trilhar. Você está entendendo? Em todas as áreas da minha vida. Amém, Jesus? Irmão, não deixa o mal te enganar, não. Se você não catar as Escrituras e não basear sua vida por ela, você está andando em trevas. Não interessa quem falou. Por isso que eu já falei para você não ficar na palavra de ninguém, nem na minha. Examine as Escrituras. Viva segundo a orientação que vem dos céus. Esse alto caminho que foi feito para o povo de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus fale mais seu coração. Vamos orar? Fique de pé. Você que está em casa, você tem que ser dirigida pela palavra, não é por ninguém não, viu? Ande de acordo com a palavra e você vai ver a vida de Deus se apoderar de você. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.